Alô, galera, Vascaínados aqui, Marcelo falando. Segunda-feira, dia 30, domingão ontem, Cruzeiro 1, Vasco 1. Já soltei vídeo sobre isso ontem, não vou ser aqui repetitivo, talvez algumas pinceladinhas e tal. Bom, próximos jogos do Vasco. Juventude em casa, tem que ir a 39, estamos com 36, mais 3, 39. E aí a gente ficaria a 6 pontos do número mágico para não se cair, né? Lembro que o Vasco, ano passado, com 43 não cairia, porque teria mais vitórias do que o último, que ficou em 43, que foi o Santos. Bahia com 44 não caiu, o Santos com 43 caiu. Se o Vasco acabasse ambos com 43, o Vasco não cairia. Por quê? Maior número de vitórias entre Vasco e Santos. Mas, voltando aqui para o que interessa, esse ano, 2024, Vasco, Juventude tem que ganhar. Como o Cruzeiro fala que tem que ganhar do Vasco, e eu não acho de respeito algum, o Vasco tem que ganhar do Juventude. Sem desrespeitar, na sua casa, o time tem que vencer, né? Então, 39, e depois a gente vai ter aí São Paulo, Bahia e Botafogo, né? São jogos complicados. São Paulo, primeiro turno a gente ganhou aí os caras de 4, mas foi um jogo complicado, perderam bastante chances aí de gol. Bahia é um time enjoadinho, né? Everton Ribeiro no meio de campo ali, investimentos. O Bahia pegou o volante lá do Fortaleza, um cara que arruma qualquer time, né? Caio Alexandre. E o Botafogo, que é uma máquina de transição ofensiva, né? O Botafogo é o time que hoje mais sai jogando rápido, de forma avassaladora contra os adversários. Então, muito cuidado aí, Vasco não permitir transição ofensiva contra o Botafogo lá na frente, né? Então, Vasco em casa, sábado, 9 da noite, contra o Juventude, tem que fazer o dever de casa, ganhar para ir a 39. Ainda sobre o jogo do Cruzeiro, né, algumas pinceladinhas. Cruzeiro tem peças melhores que o Vasco. E nem por isso o time que tem peças piores tem que perder. Futebol não é matemática. Futebol não é uma ciência exata. Várias e várias vezes, infelizmente, para quem acompanhou o Vasco em alguns anos, né, com times melhores, a gente foi e perdeu, inclusive títulos, né? Então, não é porque o Cruzeiro tem peças melhores que é uma derrota certa. Nada disso. Inclusive ontem o Vasco, com as suas limitações, fez 1-0, né? E depois tomou empate, ficou com -1. E os caras nem assim deitaram e rolaram em cima da gente. Inclusive a gente tem que parar de jogar com -1, né? Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Furacão e agora contra o Cruzeiro, né? A gente tem que tomar mais cuidado aí, ser um time mais equilibrado. Os jogadores têm que ter mais controle emocional, né? E o nosso time está evoluindo, mas tem que fixar uma história fixa na cabeça. Vasco só tem uma forma de jogar com Paiva: transição, né? Tenta jogar na linha média, baixa um pouquinho às vezes, porque o adversário empurra ele. E quando sair para o ataque, tem que sair com mais de 2 jogadores. O Vasco joga muito com transição, saindo com 2, 3 jogadores. Ontem o Cruzeiro, algumas vezes, botou 4 ou 5 na transição ofensiva contra o Vasco. Então o Vasco tem que aprender a jogar assim, né? Tem que estudar o adversário, jogar conforme o adversário, porque a gente não tem um time de melhores jogadores, tem que dar uma trabalhada aí, né? Ah, mas não tem tempo para treinar e blá blá blá. Em alguns momentos, não precisa de tempo para treinar em campo, dentro de campo. Por exemplo, permitiu ontem que o Piton, um cara que não é bom no jogo alto, não sobe bem, não marca bem, o jogo aéreo está pior ainda. Marcar um cara alto é erro, que se corrige. Na verdade,
não é corrigir o erro, é estudar o erro antes para saber córner e tal, quem vai marcar o maior, quem vai marcar esse plano de tal aqui, e não tem isso aí, infelizmente. A gente não verifica esse trabalho no Vasco, né? Porque se tivesse esse trabalho no Vasco, não haveria a possibilidade do Piton, de forma ridícula, ficar parado no chão, nem atrapalhou o Ivaldo. Eu lembro do Mauro Galvão, era menor que muito atacante, e os caras não deitavam e rolavam com ele, não empurravam os caras, né? Não deixava o cara subir, atrapalhava, e o Piton ficou olhando assim, patético, né? Bom, Cruzeiro ontem veio algumas vezes com a linha, com transição rápida, com mais jogadores. Isso é uma forma de a gente corrigir aí, tanto para pegar o Botafogo, como eu falei lá na frente, e o próprio Cruzeiro, né? Perdão, o próprio Galo agora quarta-feira, que tem Hulk, Paulinho, tem Scarpa, e o mesmo buraco na esquerda entre o lateral esquerdo e o zagueiro. Sempre falo isso, e ontem o Cruzeiro andou jogando por ali, né? Paiva acertou com o Paê no banco, poupou, barrou, a gente não sabe. Ele ontem tergiversou na coletiva, não foi enfático nem dizendo que poupou e nem dizendo que barrou, ao contrário. E o Coutinho foi bem ontem enquanto aguentou ficar dentro de campo. Eu achei que em alguns meus vídeos do ano passado, inclusive, dizia, olha, ano que vem é o ano do Paiê. Não foi, às vezes a gente erra também, mas acho que um descanso, uma pré-temporada boa, iniciar junto com os outros jogadores, né, todos os jogadores, Carioquinha, depois brasileiro, vai ser bom para o Coutinho, e pode ser aí o ano dele, ano que vem. Ele tem potencial para isso, mas não para ficar fazendo firula no meio de campo. Tem potencial para fazer gol, para pisar na área, para ser mais enfático, chutar mais. Ontem jogou algumas vezes perto dos volantes. Não, o Coutinho tem que estar na frente. Por isso que eu até disse que num jogo aqui qualquer, num vídeo aqui qualquer, que o Vasco poderia jogar com 3 volantes, né? Claro, um saindo mais, Cocão, o Coutinho sem marcar ninguém, balançando na área, jogando no espaço pequeno ali, e na frente um segundo atacante, o Verratti, até podendo ser o Paiê no segundo tempo, ou então no primeiro. Aí depois você entraria com alguém quando o Paiê perdesse o gás, né? Acho um desperdício o Coutinho, durante o tempo que ele tem gás para jogar fora da área, sem pisar na área e chutando pouco, tem que chutar mais, né? E o Vasco não pode morrer com 10 jogadores com uma substituição sem fazer. Vasco ontem morreu podendo fazer uma substituição, não fez, né? Mas é um trabalho de formiguinha, não tem peças maravilhosas, né? São peças limitadas, e o Vasco vai subindo tal. Primeiro passo é fugir da zona de rebaixamento, e ganhando Juventude a gente vai ficar 6 pontos. Ainda acho que vai ser o sarrafo bem lá embaixo, talvez 42, talvez ninguém caia com 43, o nível é baixíssimo, tanto é que eu acho que o Vasco tem limitações e pode chegar na Libertadores, porque o nível é baixo, né? Dizer que o Vasco não pode entrar na Libertadores, pré-Libertadores, é porque o nível do brasileiro é baixo, então pode, né? Para frisar aqui, vou soltar vídeo mais tarde, amanhã, agora já com foco no Vasco e Galo, que essa partida vale aí, salvo engano, passar para a próxima fase, vai valer aí 35 milhões. Então, para um time que está duro, para um time que foi tungado pela 777, que vendeu até mando de campo, tem que passar, tem que dizer para os jogadores, ou passa ou não recebe, né? Claro que não é ferro e fogo, mas Pedrinho vai ter que dar um jeito aí para pagar esses jogadores e Pedrinho resolver a história, né? Tem que resolver, assunto tá aí. Como é que tá Vasco e 777? Como é que tá isso aí, as ações, a convenção de arbitragem, a ação voltou a tramitar lá, as ações. Bom, é isso que a gente espera aí, uma resolução. Se gostou do meu canal aqui, Vasco Análise, dá um like para mostrar no YouTube engajamento, se inscreva aí, sininho para receber notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.